Saudação tricolor aos tricolores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Está começando o 13º episódio do podcast Imortal 1903. Inscreva-se no canal. E hoje, no nosso 13º episódio, nós traremos a análise de Grêmio 1, Atlético Mineiro 3, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Charão, o que tu tens a comentar a respeito dessa partida? A derrota para o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro foi a 20ª partida do Grêmio após a volta do futebol. Nestes 20 jogos, nós tivemos 7 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. As 7 vitórias do Grêmio foram Novo Hamburgo, 2 Grenais pelo Campeonato Gaúcho e a equipe do Caxias na final do campeonato. E fora o Campeonato Gaúcho, nós vencemos o Inter pela Libertadores, vencemos a equipe do Fluminense na estreia do Brasileirão e o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio, fora os Grenais, venceu apenas 4 jogos. E dos 4 jogos, o Grêmio venceu Caxias e Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. Então, fora as equipes do Rio Grande do Sul, nós temos apenas 2 vitórias após a volta do futebol. Eu não posso cobrar que o Grêmio vença o Atlético Mineiro, sendo que a gente não venceu o Fortaleza, o Ceará, o Grêmio não venceu o Vasco, o Grêmio não venceu a equipe do Atlético Goianiense, o Grêmio perdeu para o Sport, o Grêmio perdeu para o Caxias 3 vezes no ano, sendo que por detalhes, não perdeu o título gaúcho contra a equipe do Caxias em Porto Alegre. Analisar a partida de ontem, Kercher, é mais do mesmo. Se você ouvir os podcasts anteriores, as análises de jogo anteriores contra o Atlético Goianiense, contra a equipe do Fortaleza, é mais do mesmo. Contra a Universidade Católica, é mais do mesmo. São os mesmos erros, são os mesmos jogadores errando. Mais uma atuação patética do Matheus Henrique, que vem regredindo cada vez mais, Kercher. Renato entrou com o Robinho de ponta direita mais uma vez, num jogo onde ele precisava estudar a equipe do Atlético Mineiro. O Grêmio não poderia ficar acuado o primeiro tempo como ficou. Era óbvio que em algum momento seria o gol do Atlético, porque é uma equipe muito intensa, uma equipe muito rápida, uma equipe de toque rápido, infiltração na área, finaliza muito, faz muito gol. Então tu precisa ter poder ofensivo também, mas não, tínhamos apenas o PP na esquerda, o Isaac entre o meio e o ataque perdido naquela posição, tem nos ajudado, tem marcado gols. Então é complicado, Kercher, é mais do mesmo, é mais uma análise onde a gente só se repete aqui, meu amigo. Pode-se dizer que o Grêmio foi abaixo do que foi contra o Palmeiras, contra o Inter, pois nessas outras partidas aí o Grêmio fez alguma performance boa, alguma performance digna, demonstrou vontade, mas o Grêmio pouco atacou enquanto era pressionado pelo Atlético do Sampaoli, né? Eu acho que ali já no início do jogo teve uma pressão muito grande. No primeiro tempo, até uns 40 minutos, o Grêmio não estava atacando, o Grêmio criou poucas chances, conseguiu reagir no final do primeiro tempo, né? Mas o primeiro tempo já terminou 1-0, né? E tem coisas assim que só acontecem com o Paulo Vitor, né, cara? Eu não entendi por que o Renato quis poupar um goleiro. Muita gente da mídia falou que não foi falha do Paulo Vitor, mas eu acredito que no primeiro gol do Keno ali é uma bola totalmente defensável. Eu acho que se ele tivesse bem posicionado, ele conseguia pegar aquele chute até com o pé, né? Mas tem coisas assim que o Paulo Vitor é um cara abençoado, né? Que nem quando o Keno chuta no início do segundo tempo, né? Depois que o Grêmio criou algumas oportunidades no final da primeira etapa, né? Começa o segundo tempo, o Keno chuta, a bola desvia no David Braz e mata o Paulo Vitor novamente, né? Aí acontece um poder de reação que o Grêmio pareceu que teria, né? O Isaac empatou, né, numa jogada de qualidade do escanteio. Na verdade, não empatou, ele descontou. Estava 2-1 o jogo nesse momento. E depois, novamente, o Keno ampliou ainda para o Atlético Mineiro, né? 3-1. E eu não sei o que tu acha, mas eu acho que Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, assim como o Robinho, foram
muito abaixo da crítica, Sharon. E, infelizmente, o Renato esperou tomar dois gols para fazer mudanças. É impressionante isso. Nós tínhamos o Guilherme Azevedo aquecendo desde os 35 do primeiro tempo e ele só foi entrar após o segundo gol na segunda etapa. O Ferreira, que foi decisivo contra o Palmeiras, entrou aos 45. Aos 45 minutos, não, aos 40 minutos. Como pode isso? E eu não vou falar sobre Paulo Vitor Kercher. Para mim, Paulo Vitor acabou no Grêmio em 2019. É uma insistência burra manter um goleiro que fracassou no tricolor. Pode ser uma boa pessoa, pode ser um bom profissional em outro clube, mas aqui não. Ele fracassou aqui. Ele foi peça-chave em um dos maiores vexames da nossa história. Ele já havia falhado contra o Palmeiras nas quartas. Ele falhou contra o Atlético Paranaense na semi da Copa do Brasil, onde a gente foi eliminado. Então, o jogo de ontem foi mais do mesmo, mais uma atuação que dá desgosto ao torcedor. É bastante complicado, porque tu cria expectativas muito boas depois de uma atuação aqui contra o Palmeiras, a maior vitória da história do Clássico Grenal, como foi o da Libertadores. E aí, no jogo seguinte, já volta tudo para o seu lugar, infelizmente. Mas eu volto a dizer, eu não posso cobrar que vença o Atlético quando o Grêmio não consegue vencer todas as demais equipes que são inferiores a ele, como acontecia nos jogos anteriores. E a mesma expectativa que nós tínhamos lá na vitória contra o Bahia, aconteceu agora. Voltou tudo ao normal. Enfim, Kercher, não tem mais o que falar sobre o jogo de hoje. Grande abraço, meu amigo. Finaliza o podcast. Eu não esperava que o Grêmio ia fazer uma grande partida, mas também não esperava que o Grêmio estaria tão desinteressado nela, né? O Grêmio pouco atacou, o Grêmio foi muito pressionado, o lampejo de qualidade do time tricolor foram cerca de 2 finalizações boas no final da primeira etapa e o gol do Isaac descontando na segunda etapa, mas eu acredito que ainda não dá para ter um parâmetro realmente do que essa equipe pode apresentar na temporada, né? Nós ainda temos desfalques e sabíamos que seria uma partida muito difícil contra o Atlético Mineiro. Mas eu estou ansioso para terça-feira, às 7h15, né, jogo do Grêmio contra a Universidade Católica na Arena, jogo muito importante. E trazendo alguns dados aqui da partida entre Atlético e Grêmio, foi até parelho no que tange a posse de bola, pois o Atlético Mineiro teve 54% de posse de bola, enquanto o Grêmio teve 46%, mas a diferença estão nas finalizações, né? O Atlético Mineiro chutou 20 vezes, sendo que 6 delas foram no gol, e o Grêmio chutou 9 vezes, sendo que 4 delas foram no gol. No momento, o Grêmio é o 13º colocado com 13 pontos no Campeonato Brasileiro, lembrando que a rodada ainda não foi finalizada até o momento da gravação. Obrigado a quem escutou até o final, um forte abraço.